É muito bom nós podermos reunir mais uma vez na casa do Senhor. Deus, Ele é muito maravilhoso e a sua bondade dura para todo sempre. Oremos. Grandioso Pai Celestial, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graça, Deus Todo-Poderoso, por mais uma semana que o Senhor nos deste de trabalho e por mais uma vez o Senhor conceder graça a cada um de nós de estarmos aqui para louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Pai bendito, nós rogamos a ti nesta hora, Senhor Deus, que unja todo o nosso ser com perdão dos nossos pecados, que são muitos. Pois rogamos isto, Pai Celestial, para entoar a ti um perfeito louvor, pois pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Aleluia. 226, campainhas de ouro. É muito bom nós podermos louvar a Deus. Alguns irmãos não estão presentes nesta manhã. É uns dias muito incertos, mas eu dou graças a Deus por tudo. Aleluia, graças a Deus. Há uma terra além do rio, Uma terra além do rio, que chamamos doce terra, e somente alcançaremos pela fé onde entrar a fim neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória e aleluia em resplendor nesta terra além do rio, que chamamos doce terra, e somente alcançaremos pela fé
Graças a Deus. Vamos ler o Salmo. Quando passava o Bíblia, ali tem uma porção que é do Bíblia. Tem a porção ali, ou passava o sacerdote, o padre, né, o vigário, né? Passava com aqueles Jeep, aquelas Toyota antigas, né? Ou com aqueles Jeep. Ali tem uma porção que pertence ao vigário. Ou se passasse, visse um estrangeiro que ia morar, um vizinho que não tinha semente para plantar, ali está uma semente que é reservada aos homens de boa vontade. Pode fazer a colheita ali, pode pegar que aquela semente pertence a você. Então era assim, era separado. Aquela primeira semente que ela colhia, ela agradecia uma porção a Deus e colocava junto com aquela parte. E aquela parte ela não tocava, aquela parte ficava para os estrangeiros. Quando não passava estrangeiro, não passava ninguém, eu achava interessante, os pássaros comiam. Aquela semente não era usada para plantio novamente. Aquela semente não era usada para a nossa alimentação em casa. Aquela semente era usada até mesmo para os pássaros. Os viajantes que passavam pelo sítio levavam. Aquelas pessoas que mudavam para os sítios vizinhos, passavam de sítio em sítio procurando quem tinha semente para arrumar para eles. Já estava reservada aquela semente ali para aquelas pessoas que mudavam para aquela região. Então eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. Então era um agradecimento a Deus pelo plantio, por tudo que ela fazia, sem imposição nenhuma. Não tinha um diácono para falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou o pastor falava, você tem que fazer aquilo. Era automático, aquilo vinha. Eu recordo que meu pai contava para minha mãe, que passava para nós, que lá na África, lá em Ruanda, tinha uma pedra que eles colocavam as primeiras sementes ali e agradecia. O povo se reunia em torno daquela pedra nas montanhas para agradecer o Deus do nosso pai Abraão. Então eles chegaram aqui no século XIX, cruzaram os mares para vir para o Brasil, cruzaram o oceano, em agradecimento, crendo que Deus tinha dado essa terra, porque está escrito na estrela. Eles leram isso nas estrelas, como leram também naquele tempo que nasceu o rei dos judeus, né? Não tinha ali um profeta lá na tribo do Oriente, mas tinha os magos que liam aquela primeira Bíblia nas estrelas, que era hoje eu acho interessante que o povo da mensagem diz: o sétimo anjo veio para revelar todas as coisas. E eu pergunto para muita gente, para muitos da mensagem, eles não sabem dessas coisas. Eles não sabem que os pais do gentio eram os filhos do Oriente, do qual Jesus disse, lá em São Mateus capítulo 8, versículo 10, dizendo assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe por que Jesus disse isso? Porque os filhos do Oriente eram o pai dos gentios. Os gentios de hoje, esses denominacionais de hoje que estão na mensagem, não sabem dessas coisas. Não sabe que eles são descendentes dos filhos do Oriente. E quem eram os filhos do Oriente? Eram os filhos de Abraão, que o pai Abraão teve e enviou eles para as terras do Oriente, quando separou de Isaac, Gênesis 25, 6, enviou para as terras do Oriente. Então esses gentios conquistaram a África, conquistaram as Américas. Eu lembro que a rainha de Sabá enviou para essas nações, para essas terras, ainda no tempo do rei Salomão, aquelas caravanas que foram esquecidas e hoje se transformaram em tribos indígenas. Quando Cabral chegou para essa terra brasileira, tinha os índios aqui. E da onde vieram esses índios? Foi a rainha de Sabá que enviaram para cá, porque isso estava tudo escrito. São isso que eu se chamo levantando e tirando da história. São coisas tremendas. Lucas, tem indo para cantar e depois nós vamos. O pastor vai estar tomando lugar aqui. O irmão Edgar não está, meu irmão Ronaldo para cantar. E eu aqui comecei a cantar, mas nunca fui bom para isso. Nunca fui bom para isso. Eu gosto de louvar a Deus ouvindo as pessoas.
Jesus está chegando, nós vemos os sinais que estão se cumprindo. Quando ouvi falar de paz em Israel, sabeis que muito breve Jesus virá do céu. Israel já fala em paz, alerta devemos, com sua volta está a figueira brotando, a primavera chegando, e o Senhor da seara sua colheita fará. As profecias, das quais há muito tempo os profetas se ouvia, virá o fim dos tempos, e o Senhor breve virá, e o sol da justiça para o justo nascerá. Israel já fala em paz, alerta devemos, por sua volta está a figueira brotando, e a primavera chegando, e o Senhor da seara sua colheita fará. As profecias, das quais há muito tempo os profetas se ouvia, virá o fim dos tempos, e o Senhor breve virá, e o sol da justiça para o justo nascerá. Israel já fala em paz, e alerta devemos, por sua volta está a figueira brotando, e a primavera chegando, e o Senhor sua colheita fará. Vamos cantar mais esse hino aqui. O tempo é breve. Depois o pastor Jair vai estar por aqui.
sol, a noite se aproxima, as forças falham, não há mais vigor, mas o cansado não se desanima, pois com a tarde finda o seu labor. Em poucas horas raia um novo dia, com forças novas vamos trabalhar. A tua graça, Deus, com melodia, agradecidas almas celebrar. Os breves meses sem demoras duram, como vapor o tempo corre assim. Chega ao final, momento as horas soam, não há parada, certo vem o fim. Com esperanças firmes avancemos, saudamos gratos mais um ano bom. A nova quadra alegre recebemos, é do Supremo Pai em Sírio dom. Os anos findam, foge a nossa vida, já se aproxima ao descansar final. Em breve o curso, breve a mana lida, breve o passar da vida temporal. Com quem te rompe a divina aurora, a vida nova, o triunfal porvir. Quando os remidos entram sem demora, as glórias que com Cristo vão fluir. Quando os remidos entram sem demora, nas glórias que com Cristo vão fluir. Glória a Deus. Somente crer.
Graças a Deus. Um bom dia a todos os irmãos. Um maravilhoso dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou bastante rouco ainda, irmão. Essa semana eu tive bastante adoentado, gripe, febre que me atingiu. Retornou para mim porque eu já tinha sofrido uma gripe muito forte umas 2 semanas. E com a mudança de tempo, tudo voltou ainda mais forte ainda. Mas Deus está preservando a minha vida até agora. E se Ele quiser que eu viva mais, com certeza eu vou viver. Ele é o dono da minha vida. Ele a conquistou na cruz do Calvário, tanto a minha vida como a minha herança, para mim viver e participar da herança eterna, da qual Paulo falou no capítulo 9 de Hebreus 15. Paulo falando da herança eterna. E por falar em herança eterna, os filhos dos grandes homens aqui na terra, eles herdam dos seus pais uma herança. E aproveita daquela herança o seu pouquinho tempo de vida que tem, e daquela herança eles se engrandecem tanto e se tornam às vezes grandes famosos, e se vai e deixa para outros. Agora a herança que Deus nos reservou, a qual Jesus conquistou, Ele a tomou de volta para nós. Esta é eterna. E é melhor vocês terem uma herança eterna e viver a eternidade dando honra àquele sacrifício da cruz do Calvário e reconhecendo o verdadeiro evangelho do reino de Deus, do que adquirir fama e um grande número, uma grande multidão, e não ter o que apresentar a cada um deles. Agora Deus nos tem dado a conhecer o seu propósito, as promessas, o porquê daquele sacrifício na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20. Nós vamos do primeiro versículo até o 6 versículos apenas. E eu pretendo novamente ser breve. Estou com minha garganta coçando, vontade de tossir de vez em quando, e eu não gosto de. É 2 coisas que eu odeio fazer: é tossir e espirrar. Eu não gosto disso não. Por isso eu quero me livrar dessa gripe quanto mais depressa. Eu esqueci, falei que a gripe é minha, mas ela não é minha não. Eu já dispensei ela. Falei por esquecimento. Nós vamos ler então no capítulo 20 de Apocalipse. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Fiéis. Fiéis é aqueles que, para ser fiel, tem que cumprir com a ordem. E a ordem que Jesus deu foi de ensinar o Evangelho. Nós encontramos em Mateus 28, 19, Mateus 28, 20 parece, e de ensinar em todas as nações. Para ensinar, tem que ter o que ensinar. Não se ensina uma coisa que a gente não sabe o que é. Para isso, Deus nos mostrou a linha do Evangelho, da promessa do reino de Deus, desde quando Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus e fez uma promessa e deu a ele um concerto, e que neste concerto haveria o reino para Israel, para gentios e palestino, sem nenhuma confusão. Então vamos ler essa escritura. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Vamos poder sentar um momento? Irmãos, é interessante a compreensão do Evangelho. Nós temos visto grandes grupos. Eu, desde minha infância, eu venho seguindo grupos, acompanhando grupos evangélicos, desde meus 11 anos de idade, e sempre procurando conhecer o que é verdadeiramente o que Jesus ordenou que fosse feito. Por muito tempo eu fui obreiro em algumas igrejas, mas sempre questionando e fazendo perguntas a companheiros sobre a eternidade. Eu às vezes buscava nas livrarias e procurava aqueles livros intitulado Onde Passarás a Eternidade. Eu tinha uma preocupação em conhecer onde viveria a eternidade. E com aquilo eu estava sempre em questionamento com companheiros na igreja. Eu me lembro um dia eu perguntei a um seminarista como seria isto, o arrebatamento e a eternidade. Eu perguntei para ele: a gente vai viver no céu? Vai ser arrebatado e viver no céu eternamente? E aqui na terra vai virar somente um deserto assolado, não vai ter mais nada aqui? Esse irmão, ele respondeu para mim: não, a gente vai ser arrebatado ao céu e vai viver lá 7 anos, depois vai descer a Nova Jerusalém. E parou. Eu perguntei: e a Nova Jerusalém vai para onde? Ela fica onde? Em qual país ela desce? Se bem que a Jerusalém pertence a Israel. E ele diz: não, essa Jerusalém vai ser uma cidade flutuante no ar. Eu fiquei pensando comigo: mas como é que o camarada ensina desse jeito? Vai ser uma cidade no ar, se não tem prova disso nas Escrituras. A Bíblia nunca diz assim. E eu tinha aquela confusão dos 7 anos das 70 semanas de Daniel. Então é muito importante, irmão, quando Deus traz a revelação do Evangelho, a revelação das Escrituras, porque de acordo com as 70 semanas de Daniel, aquela última semana, porque houve um período desde a ordem para restaurar Jerusalém até que Jerusalém fosse restaurado e os judeus pudessem voltar, tem um período de 49 anos que são 7 semanas. Depois mais 62, quer dizer, 7 com 62 são 69, ficou faltando uma para 70. Aquelas 70 Jesus entrou nela, o seu ministério, e foi até a metade. Então ninguém vai ficar no céu 7 anos como estão ensinando. E depois do arrebatamento, 3 anos e meio de grande festa nos céus, que são, como para Deus, 3 dias e meio, ou até menos, que se for olhar bem a
quantia de tempo. E 3 anos e meio a igreja, os eleitos, os santos de Deus, na grande festa de coroamento. E depois a descida para aprisionar Satanás por 1000 anos no inferno, para colocar ordem em todos os cantos, em todas as partes, até mesmo lá no inferno, e dar início a um reino milenar sobre a terra. O que nós lemos aqui: vi descer um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma grande corrente para encorrentar. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Se Satanás vai estar amarrado durante 1000 anos, não haverá nenhuma confusão, nenhum problema, por pequeno que seja, nesse reino de Cristo por 1000 anos, onde cada rei em cada nação, uma vez no ano, conduzirá em comitiva até Jerusalém para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Então, os reis das nações, uma vez no ano, irão a Jerusalém nesse período deste milênio. Isso é coisa muito maravilhosa, irmãos. Eu ficava preocupado, querendo conhecer essas coisas. Eu queria muito saber isto, mas como eu estava tão misturado no meio de sistema organizacional, que eu não conseguia, não tinha jeito. Para onde eu corria, eu estava cercado com uma mentira, com um engano. Isso está acontecendo também nesse tempo, infelizmente. Nós temos visto grandes grupos aí que poderiam estar bem encaixados no verdadeiro evangelho, mas estão tão bem cercados com organizações bonitas, com organizações que chamam a atenção e que enreda, que prende, que as pessoas têm medo de entender o evangelho. E pensar: e agora, para onde eu vou? Eles não vão me aceitar aqui agora crendo dessa forma. E nós procuramos ensinar os nossos irmãos, principalmente aqui no Brasil, que entende a nossa linguagem, que ninguém precisa sair nos acompanhando, nos seguindo. Não, nós não somos grupo. A ordem que Jesus deu foi de ensinar o evangelho. Aquele que crê, ele esteja onde estiver, ele fique lá. Eu cheguei a falar para minha esposa um dia. Ela me perguntou: agora você deixa os nossos irmãos, um grande grupo, grandes movimentos, grandes avivamentos, grandes conclaves, para ficarem aí reunidos um grupinho de 3, 4 pessoas? Falei: e daí, qual o problema? Eu disse para ela: com o evangelho que Jesus ordenou que fosse pregado, eu fico dentro do buraco de uma pedra. O que importa, se eu sair dali para fora, eu saio para ensinar o que é o evangelho do reino de Deus. Porque Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino de Deus é um evangelho que mostra um reino, aponta que haverá um reino. Em qualquer movimento, se não prega que haverá um reino de Deus aqui na terra, que o reino de Deus virá para a terra, este evangelho é falso, é mentiroso. Infelizmente milhões estão, porque cantam bonito, mas que maravilha, que orquestra, parece uma orquestra celestial. Mas não tem problema, se não tem o evangelho, eu estou fora disto. Se não crê no evangelho do reino, se ele não é ensinado na íntegra, se ele não mostra que haverá um reino aqui na terra, que no período deste reino haverá os reis, e que os reis estarão nas suas respectivas nações, em cada nação estará estabelecido um trono. Nós lemos aqui no versículo 4, diz assim: e vi tronos. Tronos aqui é plural, não é um trono não. Alguém está dizendo que é só Jerusalém, vai todo mundo morar em Jerusalém. Vai ter o arrebatamento, vamos subir ao céu e vamos passar ali um período de tempo. Uns diz que é 7 anos, outros que já tem mais ou menos um pouquinho de mentalidade, diz que é 3 anos e meio. Nós vamos passar lá e depois nós vamos descer para Jerusalém e ficar ali. E se identifica como a noiva, vamos morar em Jerusalém, a noiva vai para Jerusalém. Isso é uma outra coisa também extremamente inescriturística. Nós vamos ficar em Jerusalém, outros se identificam como a esposa do Cordeiro. Vamos ficar em Jerusalém, vamos morar em Jerusalém.
Então, para que Deus construiu o mundo e estabeleceu nações e ordenou que fosse espalhado nações sobre a terra? Para ir todo mundo para Jerusalém? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Julgar significa governar. E eu me lembro de Salomão, quando aquelas duas mulheres chegou com aquela criança. Uma havia morrido porque a outra mulher deitou em cima da criança e matou. Ficou uma criancinha. E Salomão era rei. O que ele fez? Ele julgou a causa. Ele pegou aquela menina e disse: olha, me traz uma espada aí. E ele fez como que ia partir a menina no meio, de uma metade para outra, metade para outra. E a verdadeira mãe disse: não, então deixa com ela. É melhor a minha filha viva com ela do que partida, que morta. Então por aí nós percebemos que quando fala de sentar sobre trono e julgar, está falando de reinado, de governo, de governabilidade. Os governadores, os reis das nações irão reinar e julgar as suas nações. Então como que nós aprendemos isso? Pela revelação do evangelho que Jesus mandou pregar. O evangelho que Jesus ordenou que fosse pregado era o evangelho de um reino. E este reino se espalha sobre a face de toda a terra. Todo o universo, o reino de Deus estará sendo implantado dentro de toda a terra. Jerusalém é a cidade do grande rei. Por que grande rei? Porque ele é o rei dos reis. Ele é o rei que reina sobre todos os reis das nações. Por isso os reis das nações irão a Jerusalém para receber os ensinamentos e ouvir da boca do grande rei as palavras, instruções, as leis para estabelecerem nos seus respectivos reinos. E aqui diz assim: e vi tronos assentados sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí está um problema muito sério, porque às vezes alguém diz assim: não, nós estamos pregando certo, nós estamos de acordo com a mensagem desse tempo, mas são admiradores das normas da lei da besta, são admiradores, são seguidores. Onde é que está escrito, o evangelista aqui? Diz assim que toda a terra maravilhosa. É Apocalipse? Apocalipse 13, verso 8, parece, né? Ou não? Deixa eu ver se é. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas é outra escritura que diz assim: e toda a terra maravilhou após a besta. Após, ela segue e vão após. Admiradores, quem poderá batalhar contra ela? Ela tem leis, ela tem normas, ela tem força. Quem poderá batalhar contra essa grande organização, contra esse grande império? Quem poderá batalhar? Agora, se obedecerdes a palavra, a ordem do grande rei, entenderá que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Exatamente. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra. Quando diz toda a terra, é a total, é toda mesmo, em todas as partes do mundo, de acordo com a lei que ela implantou. A pessoa diz: não, mas o que? Nós pertencemos a um grande templo, nós somos uma grande igreja, e nós estamos fora disso. Está nada, está aceitando as normas dela de acordo com a forma que tem escrito, da forma que tem ensinado, da forma que tem se movimentado. Tem negado, se negou o evangelho, porque ela veio exatamente para negar isto. Se negou o evangelho, se omite de pregar,
o evangelho do reino, de apontar que haverá um reino de Deus, que o reino de Deus virá, como a oração que Jesus ordenou aos discípulos. Ele disse: orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é fazer a vontade nos céus como no céu, é fazer a vontade na terra como nos céus. Se sai fora disto, se sai fora da vinda do reino de Deus, 1 milímetro que sai fora. Eu até falei outro dia sobre o tiro de um rifle. Se tiver um pequeno empeno, uma pequena curvinha no cano de um rifle, você pode apontar o alvo que o projétil vai acertar fora dele. Se você sai fora do evangelho do reino de Deus e prega, a sua pregação, ela tem um curso fora do reino. Não importa o quanto você canta bonito, o quanto você é importante no seu sistema, no seu lugar em que está, mas a pregação do evangelho se sai fora do que Jesus ordenou. Jesus veio pregando que o reino de Deus será estabelecido sobre toda a terra. E se você quer morar em Jerusalém, então você já saiu da vinda do reino de Deus sobre toda a terra. Os reinos do mundo então não virão a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, como diz Apocalipse capítulo 11, verso 15. Deus abençoe os irmãos. Eu quero passar para o Maurício, minha garganta ficando cada momento mais ruinzinha, e como eu tenho muito prazer em ser um ouvinte destes ensinamentos, isso para mim é alimento, e independente se tiver aqui 2 pessoas, eu estou para ouvir o que é concernente ao evangelho do reino de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar para o Maurício. Graças a Deus, eu fico grato a Deus por coisas tremendas como essa, porque o reino de Deus, ele é assim. Este é o evangelho, não existe outra coisa fora disto. Os homens podem cantar, é como se existia aqui uma banda, aqui outra banda ali tocando, né? Aquela banda é maravilhosa, canta bem, aquele grupo ali, ó, faz aquilo muito maravilhoso, mas simplesmente é um grupo de ajuntamento de pessoa. Não é o que Deus prometeu. Falando assim de evangelho do reino, eu tenho observado ao longo dos tempos que o povo que vão à igreja, a maioria não sabe o porquê eles estão indo à igreja. Muitos têm deixado a verdadeira essência daquele dia no Calvário. O dia no Calvário, Satanás desviou a essência daquilo e colocou em qualquer outra coisa, menos pela qual motivo o Senhor Jesus tomou a cruz. É muito bom essa linha que o pastor Jair está falando sobre o reino de Deus. É uma coisa muito maravilhosa, porque o reino de Deus, a promessa veio ao pai Abraão. Deus, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus para lhe mostrar uma terra, ele também fez a promessa que ele seria o pai de multidões de nações, porque Deus iria tomar de Satanás os controles dos sistemas mundiais, o qual Satanás tinha sequestrado de Adão, que naquele tempo era o rei dos reis. Observa, Satanás tinha sequestrado esse reino da mão de Adão. E houve aquela batalha angelical no céu, cujo Lúcifer queria arrebatar aquele livro, o qual dava a vida permanente aos seres criados. Era o livro da vida. É bom a gente saber dessas coisas, porque a gente se ouve muito falar com dos irmãos da mensagem. Uma coisa que eu quero relembrar aqui, quando eu cheguei na mensagem, voltando àquele assunto quando estávamos cantando, eu tinha assim na minha mente que o dia que eu encontrasse o último trombeteiro, do qual falava meus pais, que na verdade haveria de se cumprir as escrituras, eles tinham vindo aqui para essa nação, porque era aproximado o tempo do último trombeteiro. E isso está nas estrelas. Meus pais sabiam dessas coisas. E isso era ensinado na minha casa. Então, eu tinha aqueles ensinos em meu coração. Tanto que quando o irmão veio falar para mim da mensagem, quando viu eu lendo uma Bíblia, que foi pela segunda vez, ele veio falar para mim assim: você crê? Você é crente? Eu disse:
Não, eu não sou dessas igrejas. Eu creio nesta Bíblia de capa a capa. E é a segunda vez que eu leio essa Bíblia. A primeira vez eu li há 10 anos atrás. Eu li o capítulo 24 de São Mateus. E agora estou terminando de ler este capítulo. 10 anos depois eu peguei a Bíblia. Eu respondi para ele: eu estou esperando a vinda do último trombeteiro. Ele ficou espantado, que eu acho que ele nunca tinha falado aquilo para alguém responder desta maneira. Ele me conhecia como diretor de futebol e coisas assim. E eu disse para ele: eu estou esperando a vinda do último trombeteiro. Porque as pessoas entendem ser crente é participar de uma igreja. Participar desse ou daquele grupo significa ser crente. Ser crente é ter a esperança da vida eterna, do reino de Deus em seu coração. É isso. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi na Mensagem, lá na Rua da Figueira, em São Paulo. Foi a primeira vez, pastor. E no entanto, quando eu sentei lá no átrio e conversei com os pastores, tinha 2 pastores que hoje, naquele tempo eles ainda não eram pastor, conversando com ele, nós estávamos falando sobre dimensões. E o que eu achei interessante, que eles perguntam, depois quando deu a hora do culto, eles perguntaram para mim: há quanto tempo o irmão está na mensagem? Ora, eu falava das dimensões para eles, eles pararam e ficaram ouvindo eu falar das dimensões. E depois eles olharam para mim e perguntaram: há quanto tempo o irmão está na mensagem? E eu falei para eles: é a primeira vez que eu entro na igreja. Eles se assustaram. Aí eu falei: a primeira vez que eu vou entrar numa igreja evangélica é hoje. Por quê? Porque os meus pais, eles eram magos e cria no Deus de Abraão. Aqueles magos, quando chegaram para visitar aquele que era nascido rei dos judeus, eles tinham certeza que eles iam chegar em Jerusalém. Todo mundo ia estar sabendo que já havia nascido Jesus, que havia nascido o rei dos judeus, porque aquilo era uma coisa que Israel deveria estar esperando. Porque afinal de contas Jerusalém era considerado como a capital das religiões, a capital da santidade. E eu, quando meus pais falavam assim: você vai se levantar, você terá o seu ministério no tempo da última trombeta, porque você falará do Evangelho. Assim estava lá na África, nas estrelas, quando eles viram lá no século 13, faltava 200 anos para o Brasil vir a existir. Lá nas montanhas de Ruanda, eles olharam nas estrelas e viram aquilo. Viram esses dias nossos, viu essas coisas acontecendo. E meu avô cruzou o oceano nessa certeza, do qual a promessa para a tribo de Leomi seria essa nação brasileira, a terra da madeira de lei, o Brasil. E eu certo de que um dia eu chegasse na congregação, aonde, quando eu conhecesse a mensagem do último trombeteiro, todo mundo saberia dessas coisas. Todo mundo saberia das tribos de Leumim, saberia, principalmente aqui no Brasil, todo mundo saberia da tribo de Leumim, que o Brasil pertencia. Os pastores saberiam disso. Eu tinha certeza, a minha certeza, se um dia eu encontrar, eu tinha certeza que eu ia encontrar, porque meus pais falaram que eu encontraria. E eu estaria na última mensagem do último trombeteiro. Então eu tinha certeza que tinha muita coisa para aprender dos pastores. Se quando eu chegar na igreja da mensagem, na igreja do último trombeteiro, eu vou aprender muitas coisas. Uma coisa que hoje eu vejo falando, depois eu fiquei assim abismado quando eu conversava com esse ou com aquele irmão, com aquele pastor, eles nada sabiam do reino de Deus que seria em todas as nações. Eles nada sabiam que os eleitos seriam os futuros reis da terra. Eles nada sabiam que o evangelho tinha começado no pai Abraão. Eles não sabiam que Jesus tinha tomado a cruz para conquistar as nações, tomar as nações de Satanás e devolver aos seus verdadeiros donos. Por isso lá em Hebreus capítulo 9 está escrito: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos nossos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Quando se fala-se de redenção, significa devolver
aquilo que foi perdido, redimir. Por isso Jesus se pôs redentor. Eu quero iniciar falando, eu quero ler um pouquinho em Gênesis 25. Eu observei que os irmãos da mensagem não sabiam quem eram seus pais, não sabia que os gentios eram os filhos do Oriente. Eu fiquei abismado com o dia que eu sentei com o pastor e comecei a falar sobre essas coisas. Ele nada sabia sobre isso. Que o gentio era filho do Oriente. Eles achavam que o gentio era pegado ali, um que tinha aquela sementinha ali dentro de crer, de eleição. A eleição, eu fico, quando eu vejo postagem no Facebook de irmão, falo assim, irmão Brana diz que já não é mais pelo sangue. A Escritura diz que todas as coisas se purificam pelo Espírito. É isto? Com o sangue. Então é o sangue que testifica. Se o sangue de Abel clamava por toda a eternidade, você observa que Paulo falava do sangue de Abel. Não é isto? O sangue de Jesus Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue fala. O sangue fala, não é isto? O sangue tem voz. Deus perguntou, Deus falou: Caim, onde está seu irmão Abel? Sou eu o guardador do meu irmão, e eu ouvi a voz do seu sangue. É isto? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Que coisa! O sangue tem voz. Por isso a eleição está no sangue. Por isso a eleição, por isso o Novo Testamento foi feito no sangue. Antes de entrar neste assunto, eu quero afirmar as coisas, porque a Escritura pula ministro daqui, pula ministro dali, até os mensageiros. Pode pular daqui e dali e falar: Deus me revelou coisa diferente. Se não está de acordo, aparte-se disso. Aparte-se disso, porque Paulo falou: ainda que vier um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho que vá contra esse que já vos tem anunciado, seja anátema. Ele estava falando dos mensageiros, anjo do céu, porque os 7 mensageiros eram os anjos que estavam em volta do trono quando Jesus tomava o livro, Apocalipse 5. E ainda que o anjo do céu, veja, agora eu vou voltar a observar o que Jesus disse na última ceia. Só Mateus 26, 27. Observa. Jesus falando: e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado. Até o testamento foi feito no sangue. E é isso que os mensageiros têm que ler no dia da redenção. Foi essa leitura que João foi proibido de escrever. É o testamento. Voltando agora a Gênesis 25, eu quero falar um pouquinho sobre, isso é breve também, né? Gênesis 25, sobre os filhos do Oriente. Observa, porque o pastor falou do reino de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para nós ler. Vamos ler essa escritura, Gênesis 25, até o versículo 6. Todos acharam? E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quentura. E gerou Zinrã, e Joksã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joksã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Ebida, e Elda. Esses todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Aleluia, graças a Deus, podeis assentar. E aos filhos que Abraão tinha com as concubinas, e aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque
ao Oriente, para a terra oriental. Agora, eu quero lembrar cada um de vocês, que este evangelho que foi, quando Jesus nasceu, ele nasceu como rei dos judeus. Ele veio para os judeus, para o que era seus. Jesus não veio aleatoriamente para morrer só pelos pecados. Qual era o pecado? As pessoas não sabem qual era o pecado por qual Jesus veio morrer. As pessoas não sabem qual era o pecado, qual era a transgressão que separava de Deus o homem das nações. Observa que o reino de Deus precisava ser estabelecido sobre a terra. Era a promessa que Deus havia feito ao pai Abraão. Agora, observa que em Gênesis, nós lemos Gênesis 25, esta escritura, Moisés somente registrou os filhos do Oriente, os filhos da concubina, que veio através de Centura, que era a filha do rei Bera, que era a princesa Quentura. Observa, somente depois da morte de Sara, porque todos os filhos de Centura, de Quentura, é antes até mesmo do que Ismael. Até o bisneto Leumim, que foi dado à tribo de Leumim, à nação brasileira, até o bisneto Leumim é mais velho do que Isaac. Até o bisneto Leumim, porque Joxã e Zirã, eles nasceram 73 anos antes de Isaac. Eles já eram um avô quando Isaac nasceu. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. E eles, os filhos de Quentura, são os pais dos gentios. Observa, e o filho de Agar é o pai dos samaritanos, que hoje é conhecido como os palestinos. Os que têm as 12 tribos, que tem os 12 anciões que completa os 24 anciões no céu. Observa, não eram 3 constelações que existiam. Eu quero lembrar aqui para que isso é uma coisa básica do evangelho, porque eu vejo que nos irmãos não tem esse conhecimento. E sai garbando aí que Deus revelou todas as coisas para ele. E depois quando a gente fala isso, eu não sabia porque isso não tem necessidade. Como não tem necessidade? Se for para revelar todas as coisas, por que isso está escondido? Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Quando eu pergunto por que Paulo disse que Deus deu a terra, o mundo ao pai Abraão. Por que foi dado a Abraão? E as nações foi distribuído para a sua descendência. Quando nós falamos eleito, a palavra eleito, no natural, um eleito significa o quê? Um eleito significa aquele que está apto para governar. Uma pessoa que está apto para governar. A gente vê essas campanhas no tempo de eleição. Aí candidato à presidência do Brasil, mais ou menos umas 10 a 20 pessoas. Aí vai 2 pessoas, 2 daqueles candidatos para o segundo turno. Somente saiu eleito na última eleição. Aí aquele que vence, aquele foi eleito. Aí é marcado 1 mês e pouco ou 3. Antigamente, quando saiu a ditadura, era marcado para dia 15 de março. Fazia-se a eleição dia 15 de novembro e ele tomava posse dia 15 de março. Não era isso? Os mais antigos sabem dessas coisas. Então ele tomava posse dia 15. Hoje não, hoje é dia 1º de janeiro. Aqui no Brasil, né? Eu estou falando do Brasil. Em outras nações pode ser diferente, mas aqui no Brasil era assim. É assim agora. Toda pessoa que é elegida no mês de outubro, nas eleições de outubro, toma-se posse no dia 1º de janeiro. Então aquele dia era o dia da posse. Ele foi eleito ali naquela data em outubro, que é nesse mês que nós estamos aqui. Se esse ano fosse tempo eleitoral, ano eleitoral, então nós estaríamos em eleição. Então o eleito é marcado um dia para ele tomar posse, para ser. Então observa que aí quando ele tem aquela certeza da sua eleição, que isso vem no dia da redenção. Eu quero traçar isso aqui agora, levar do natural para o espiritual. Observa, os filhos do Oriente, eles eram da constelação que caiu.
Aqui na terra eles se manifestaram na descendência de Abraão com a princesa Quentura, aquela constelação que caiu, que Lúcifer derrubou. Observa que Lúcifer, ele era o guardião angelical dos gentios. Tinha 3 guardiões no céu. Eles eram que mesmo? Qual é a classe desses anjos? Era 3 classes de querubim que cuidavam das 3 constelações que tinha nos céus, que está nas estrelas. As 3 constelações, quando se manifestou na terra, uma constelação se manifestou na descendência de Isaac, outra constelação se manifestou na descendência de Ismael, e a terceira constelação que caiu, essa era a transgressões, a transgressão, porque ela havia caído. Essas eram as transgressões que Paulo fala em Hebreus capítulo 9, versículo 15. A transgressão que havia debaixo do primeiro testamento. Foi por essa causa que os gentios ficaram de fora do primeiro testamento. Deus não aceitava o sangue do prepúcio dos gentios. Por isso que o gentio não era circuncidado. O gentio não era circuncidado porque quando veio a promessa da circuncisão, os gentios não habitavam na casa do pai Abraão. Eles eram filhos da concubina, eles habitavam em Sodoma. Eles, o nosso avô materno do gentio, era o rei Bera de Sodoma. Por isso Jesus, quando estava pregando em São Mateus capítulo 8, eu quero frisar aqui, ele voltou os seus olhos e começou a falar dos gentios. Jesus, na verdade, ele veio para o que era o seu povo, os judeus. Observa que quando ele fez esse testamento, ele fez o testamento, não foi para os judeus. O Novo Testamento, ele foi feito para os gentios, para a constelação caída. Por que Ismael, por que os samaritanos entraram nesse testamento? Porque quando Deus fez a promessa para o pai Abraão, Isaac já tinha passado do tempo da circuncisão. Era para os nascidos ao 8º dia. O circuncidado de herança era para os nascidos. Por isso, o primeiro testamento foi feito nos filhos de Sara. Eu quero, São Mateus capítulo 10. Veja isso aqui, capítulo 8, versículo 10. Veja assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguia. Observe que Jesus volta e começa a falar dos gentios. Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava aqui identificando os filhos da fé, que eram os gentios. Muita gente fala assim: nós somos filhos de Abraão por fé. Não é isso que Jesus falou, não. Não era isso não. Era por fé. Por que por fé? Porque eles tinham fé que o rei dos judeus resgataria a sua constelação. Por isso os magos vieram lá do Oriente, quando viram nas estrelas que havia nascido o rei dos judeus, o qual havia de resgatar a constelação que havia caída e ter as nações dos gentios, da sua descendência, no reino de Deus. Porque o rei dos judeus faria isso, faria essa redenção para os gentios e colocaria eles como filhos da promessa. Porque na verdade os gentios, eles não são filhos de Abraão. Eu quero deixar claro para que nós entendamos as escrituras. Os gentios, eles não são filhos de Abraão, eles são filhos de Abrão. Quem nos faz filhos de Abraão, o herdeiro do mundo, é Jesus. Ali na cruz Jesus redimiu, resgatou a nossa constelação e nos fez filhos de Deus, da descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Veja o que Jesus disse, versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, mostrando as Américas, e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Observa isso aqui,
E eu quero traçar essas coisas, porque, veja bem, eles falam assim: nós somos da 7ª era da igreja, o nosso mensageiro é William Branham, correto? Exatamente correto. Agora, o pai dessa era de Laodiceia é Joxã, o filho de Abraão. Observa, Abraão teve 8 filhos, e um fez a redenção, que a redenção vinha em Isaac. Observa que Jesus lá com aquela mulher samaritana, Jesus falou para aquela mulher assim: a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque eram os judeus, porque a salvação, porque era o rei dos judeus que havia de redimir os seus irmãos. Observa que Paulo explica isso aos hebreus, porque os hebreus, os apóstolos ignoravam, muitos deles ignoravam a vinda do gentil para o evangelho. E eu quero frisar essas coisas que Jesus diz: e virão do Oriente e do Ocidente, falando-se do dia do arrebatamento. Virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão lá nas bodas, à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino do céu. Falando, por que ele estava falando aquilo para os judeus? Porque os judeus não conheciam os pais dos gentios, como também nem mesmo os gentios hoje conhecem. E para minha surpresa, eu não observei o irmão Branham falar sobre essas coisas. E essas coisas eram tão natural na minha casa. Na minha família, que minha mãe não ia para as igrejas, porque não tinha igreja, lá era um sítio. Isso era natural ser falado na hora da janta, relembrar os nossos pais. Era natural nós agradecermos a Deus na hora da janta, no café da manhã, no almoço, relembrando nossos pais, relembrando o que eles passaram nas montanhas, o que eles passaram nos tempos antigos. Desde quando saiu de Sodoma, o pai Abraão enviou eles para as terras do Oriente, e eles ganharam todo o continente africano. Eles ganharam a Europa, cruzaram o oceano, conquistaram as Américas. Não foram os judeus que fizeram isso, e nem tampouco os samaritanos, mas foi a constelação que havia caído, que era dos gentios. Eles foram bravos na fé. Quando se fala-se de heróis da fé, eu relembro dos gentios. Os gentios receberam o título de filhos da fé. Gálatas capítulo 3 e versículo 7. Quando fala assim: olha, mas pela fé. Quando Paulo escreveu pela fé, devia ter colocado os gentios, porque os gentios receberam o título de fé, de filhos da fé. Não foi isso: eu aproximei de Jesus, agora pela fé eu sou filho de Deus, pela fé eu sou filho de Abraão. Não é isso, não. Não é nesse sentido, não. Porque Satanás é especialista em mudar as coisas. Ele é especialista em mudar a coisa para invalidar as escrituras. E muitas pessoas passam por cima dessas coisas. Eu quero relembrar isso aqui. Observa o que Paulo fala. Veja: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Agora, observa, por que Paulo estava falando aquilo para os Gálatas? Sabeis, pois, porque os que são da fé são... Porque Paulo estava relembrando. Agora, é difícil eu pegar uma escritura hoje e falar para um cego, uma pessoa que não sabe separar nem os evangelhos. Eu vejo pastores subir na plataforma, pegar o livro de São Mateus, Marcos, João, Lucas e João, e pregar como se Jesus estivesse falando com eles. Jesus estava falando com o judeu, com o seu povo. Jesus só volta aos gentios. Ele dá esse tópico no capítulo 8 dos gentios, da vinda dos gentios nas bodas do Cordeiro. Ele dá esse tópico. O Senhor Jesus falando para os discípulos dá esse tópico. Observa, o evangelho só poderia vir para os gentios após a crucificação, após haver uma redenção, após haver um sangue no propiciatório. Por isso que poderia pregar para os gentios, mas antes não, porque o gentio estava caído diante de Deus. A constelação que Satanás derrubou do céu, Apocalipse 12. Eu quero relembrar isso aqui, porque às vezes as pessoas olham as escrituras e acabam não compreendendo. Porque, veja, observa, João aqui dizendo: e viste um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol,
como a lua debaixo dos seus pés, e com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja, estava grávida para dar, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E ouviu um sinal no céu, e que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando se fala assim de 7 cabeças, eu quero relembrar aqui, não era simplesmente um dragão de 7 cabeças, que nem mostra uma cobra da África que tem 7 cabeças, mais ou menos isso, né? Então não era isso, quando falava 7 cabeças, porque o dragão, esse dragão do qual João estava vendo, ele era o guardião dos gentios, porque era 7. Ele era o guardião dos gentios, ele guardava os gentios. Esse dragão de 7 cabeças eram as igrejas que estavam, era o gentio que estava sobre ele. Observa que quando os selos foram abertos, ele tinha o domínio do gentio, por isso ele retomou as nações do gentio, e foi retomando, ele sempre brigava para retomar Israel. E quando esse Redentor estava para nascer, ele queria matar, eliminar o Redentor, logo no nascimento. Você vê que ele usou Herodes para eliminar o Redentor, mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, para poder eliminar o Redentor das constelações que havia caído, porque aquele Redentor havia de redimir a constelação caída, que era do gentio, porque a constelação do gentio que ganhou toda a terra, a constelação do gentio conquistou todas as nações. E por isso que Jesus disse, quando o irmão estava falando, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, porque ia resgatar os eleitos, os quais serão os cidadãos do reino dos céus. O rei do judeu haveria de resgatar. As transgressões que havia debaixo do primeiro testamento foi a queda. Foi que eles estavam separados de Deus. Quando João foi arrebatado aos céus, lá nos céus não tinha representação dos gentios, só tinha um grande mar de vidro. Tinha 12 anciões dos judeus e 12 dos palestinos, 12 dos samaritanos. Só que o samaritano não era o filho de Sara, estava fora da promessa. Muito embora os samaritanos, eles eram circuncidados, mas a circuncisão deles era como servo, porque eles eram filho da serva Agar. Eu quero lembrar isso aqui, que a constelação dos samaritanos, eles sempre dependeram de Israel. E até na eternidade a promessa, eu quero lembrar aqui que Ismael, ele está na primeira era da igreja. Quando o evangelho sai de Jerusalém, quando Jesus ordena que o evangelho seja pregado em todo o mundo, então o evangelho sai de Jerusalém e passa por Samaria. E daí que ganha o mundo através do apóstolo Paulo. Ele vem para Samaria, que era lugar dos samaritanos, a primeira era da igreja. E a gente observa o galardão da primeira era. O galardão da primeira era é que comesse, né, do maná que estava dentro do paraíso. Esse era o galardão da primeira. Vem para mim o galardão da primeira era, Lucas, lê para mim. Então observa que cada galardão falava do que aqueles eleitos seriam no reino de Deus. Observa que a promessa estava perfeita. Abraão tinha 7 filhos, e por isso foi 7 eras da igreja, e um filho era o 8º. Observa que Isaac foi o último filho do pai Abraão. Muita gente pensa que era o gentil. Isaac foi o último filho do pai Abraão, e era ele que havia de fazer a redenção. Observa que quando Deus, eu estava escrevendo essa semana, quando Deus pediu, e Moisés colocou ali, quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, é escrito ali que Abraão não duvidou. Abraão, por amor a Deus, levou Isaac. Abraão levou Isaac por amor aos outros 7 filhos, porque ele sabia que Deus já havia falado para ele que Isaac seria chamado a sua descendência, e sem derramamento de sangue não tinha remissão. Então ele viu a redenção no filho Isaac. Só que Deus fez um teste para Abraão, para ver se ele negaria,
se ele era cumpridor. Mas o desejo, quando Abraão pegou Isaac para levar para o sacrifício, o que Abraão estava vendo era a redenção dos 7 que ele amava, e que não era escrito dessa maneira. Ele amava os gentios, ele amava os seus filhos com a princesa Quentura. Abraão amava os filhos que tinha. Observa que quando foi pedido o sacrifício, ele não pensou 2 vezes, levou Isaac para o sacrifício. E observa, por isso ele chamou aquele lugar o Senhor proverá. No monte, Gênesis 22, né? No monte o Senhor, versículo 14, não é isso? Deixa eu, depois você já achou aí, né? Deixa eu voltar aqui, antes de você ler isso aqui. Gênesis 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até os dias de hoje. Veja, no monte o Senhor proverá, porque estava no futuro, estava naquele dia no Calvário, porque viria o Redentor, que seria imolado em favor dos gentios, em favor das nações gentílicas, dos eleitos gentios. E quando ele foi imolado no Calvário, Jesus foi crucificado, ali cumpriu-se as escrituras, o Senhor proverá. O Senhor proveu um sacrifício próprio para o resgate dos gentios. A escritura você achou? O galardão da primeira era? Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse era o sacrifício das tribos dos filhos de Ismael. Então observa, Deus estabeleceu 7 eras da igreja. Na última semana que o mundo estava para acabar, faltava 3 anos e meio, Jesus foi crucificado. Jesus, o Messias, entrou na última semana, era a última semana real de Israel, que veio o Messias, o rei de Israel. Eu quero lembrar que a era de Laodiceia é a era real dos gentios. Vocês estão entendendo? É a última semana e é a última era, que é a era real. E a era real de Israel, o Messias abriu aquela era real no meio e colocou o tempo do gentio para chamar aqueles que ele estava resgatando com o seu sangue. Aquelas 2 constelações, eram 3 constelações: judeu, gentil e samaritanos. A do gentil havia caído, que era a constelação que o querubim Lúcifer cuidava, representava. Ela caiu. Aquela constelação caiu e ela precisava de ser resgatada. E a do samaritano também precisava ser resgatada, porque ela estava fora do pacto do primeiro testamento. O primeiro testamento era no sangue da circuncisão. O primeiro testamento era no sangue do nascido ao 8º dia, era do varão. Eu estava falando com a irmã que as irmãs que são eleitas, quando vier o reino de Deus, elas foram eleitas no varão. Elas foram eleitas no varão. Até citei um assunto sobre o casamento. O casamento aqui nesta dimensão terrena, dimensão imperfeita, controlada pelo diabo, a ordem é essa: até que a morte os separe. Por quê? Porque você não sabe se hoje você casa com aquela que saiu de você. O varão não sabe se ele está tomando uma esposa daquela que saiu de você. Então é até que a morte. Então a eleição das eleitas, das irmãs eleitas, é feita no varão de onde ela foi tomada, antes que o mundo existisse. Por quê? O sacrifício de Jesus foi antes da fundação do mundo. Tanto o primeiro testamento quanto o novo testamento que Jesus fez foi feito no varão. Quando chega nos céus, se comemora: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus varoa de todas as tribos, línguas. Mas é escrito homens de todas as tribos. É feito no geral, porque as varoas estavam no varão, está no varão a eleição foi feita assim. Então é isto.
Até uma vez eu disse, se a sua parte está lá do outro lado, lá no Japão, em outra parte do universo, não importa. Ela foi elegida em você. Ela foi elegida nesse varão, naquele outro, no eleito. A eleição é assim. E Deus fez desta maneira, assim como era no princípio. Assim como era o primeiro, assim também é o segundo. Que Deus nos ajude aqui nesta hora. Observe veja bem, continuando aqui Gênesis 22. Veja, o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que devera te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente. Veja, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Veja, e em tua semente será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Observa, foi tão difícil dos judeus, dos irmãos que estavam em Jerusalém, entender essas coisas, o que Jesus tinha feito na cruz do Calvário. E mais difícil ainda são os gentios compreenderem isso. Os gentios dessa era, os que chamam da mensagem da hora, compreender esse assunto. Aí ele fala, o mensageiro revelou todas as coisas, e as coisas mais simples eles não sabem, que é o Evangelho. Entendeu? As coisas mais simples eles não sabem. Por quê? Porque tem alguma coisa errada em algum lugar. Hebreus capítulo 2. Vejamos, Paulo explicando para os judeus aquele sacrifício da cruz. Quem era Jesus? O que eles tinham tinha sido feito para os gentios. Por que os gentios estavam vindo para o Evangelho? E aqueles judeus tinham dificuldade de aceitar os gentios ali. Por quê? Porque eles não tinham compreendido o que foi prometido a Abraão, que na semente de Isaac seria resgatada a constelação caída. Na semente de Isaac seria resgatado a constelação que havia caído. Veja aqui, Hebreus 2, versículo 9. E vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazesse muitos filhos à glória, consagrado pela aflição, o príncipe da salvação deles. Observa, consagrado pela aflição, o príncipe da salvação dele. Quem é o príncipe da nossa salvação? É Jesus, o primogênito, o primeiro filho de Deus. Ele é o príncipe da salvação dos gentios. Nós não precisamos da circuncisão. Jesus fez a circuncisão no primeiro testamento em favor de todo aquele que nele crê. E depois deu um novo testamento, resgatando a nossa herança, os nossos bens que Satanás havia roubado, que havia sequestrado, resgatando a nossa senhoria. E quando ele estabeleceu as 7 eras da igreja, observa que quando Jesus abriu os selos, ele tomou o livro. Quando ele terminou de abrir o selo e mostrar todas aquelas coisas, ele chamou os 7 anjos, Apocalipse 8, que estavam ali em volta do trono. Os anjos estavam ali em volta do trono. Eu gosto de ver essas coisas, é tanta escritura que às vezes a gente fica... Observa, Apocalipse 8, os mensageiros, eu quero frisar que os mensageiros estavam ali em volta do trono. Eles não estavam aqui, eles são anjos. Era desses anjos do qual Paulo estava falando. Se ainda que um anjo desse, em outras palavras, mudar o que eu já vos tenho falado, Paulo volta e fala dele mesmo. Se ainda que eu tiver uma nova ideia e pregar diferente, não creia.
E se ainda que um anjo do céu ou dos mensageiros vier e falar diferente, não creia, seja anátema. Ainda restava 6 para vir. Paulo era o primeiro. Observa, por quê? Veja, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Agora João, olha, volta a vista dele para os anjos, para os 7 mensageiros. Veja, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus. Aí os explicadores da mensagem, mas aqueles não eram o 7º anjo, não. Aí vem aquele que tocou a trombeta em Apocalipse 11, versículo 15. Aquele lá é um anjo celestial, não tem nada a ver com o 7º anjo. Eles fazem um mingau que nem eles entendem. Eles fazem um mingau. Está escrito, e tocou o 7º anjo. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não querem. Os antigos falam dar o braço a torcer, né? Eles não querem colocar que é o reino de Deus que está sendo conquistado e devolvido às nações para os eleitos. Nós somos noiva, nós vamos usar véu e grinalda, nós vamos para Jerusalém e morar lá em Jerusalém no palácio. A promessa que foi feita não foi isso. Será que Deus mudou de ideia? Será que esse Deus de Abraão mudou de ideia na última era da igreja? Será que esse Deus, por isso Jesus diz, e virão a vós muitos falsos profetas. Era falso no ensinamento. O ensinamento é o evangelho sem reino. Por quê? A conquista, a promessa foi feita, a promessa de reis. E a conquista na cruz foi conquistando as nações que Jesus fez isso, conquistando os reis das nações. Por isso em Apocalipse 5, quando ele termina, cantava o novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos, nações, e para o nosso Deus os fizesse noiva. Foi isso que está escrito? Não. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A escritura está clara. Não é reinarão no céu, não, porque a promessa que Deus fez foi dando o planeta Terra ao pai Abraão. Romanos capítulo 4 e versículo 13. Então eu gosto de observar as escrituras, porque ela não tem contradição. Ela não tem contradição alguma. Quem faz as contradições é esses que estão saindo com essas revelações novas. Olha, irmão Brana vai ser isso, irmão Brana no milênio vai ser o governador. A escritura diz que os anjos queriam isso. Os anjos queriam isso, mas não foi dado aos anjos, foi dado à descendência de Abraão. Isso não foi dado aos anjos. Observe a promessa. Veja, versículo 13. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressões. Porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, para que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. É por isso que Jesus chega no céu, e lá no céu não comemora a noiva, comemora segundo o que foi prometido. Comemora de acordo conforme foi prometido. As escrituras estão corretas, desde a promessa feita ao pai Abraão, a crucificação, o evangelho pregado, e Paulo repreendendo os mensageiros que mudassem. E como prova disso, esse evangelho que foi, essas pregações que foi pregado pelo último mensageiro, o profeta chamado William Branham, foi duramente repreendido em Apocalipse 3:14.
Vejamos isso, eu já estou encerrando. Está escrito, não é eu que estou falando. Aí as pessoas já começam a dizer: ah não, mas isso aí é para aqueles irmãos que não permanecem na igreja, na mensagem e vão embora. Que safadeza. Nós temos que ser sinceros com as escrituras. Eu prefiro conversar com Mil Davi, mas não quero conversar com esses tentadores de explicar as escrituras, tentar mudar as escrituras. Observa. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, veja, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente. Mas quem é as obras? Não, é aqueles irmãos que largaram a congregação e foi embora. Largaram o grupo de Goiânia, largaram o grupo de Americano, largaram o grupo lá de Campinas, né? Largaram os grupos e foram embora. Agora estão no mundo aí. A repreensão é pelo mensageiro mesmo que está ensinou errado o evangelho, ou deixou de ensinar o evangelho. A repreensão é para o mensageiro. Veja, assim porque és morno, versículo 16, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, segue-me. Porque o evangelho não era isso. O evangelho foi de acordo conforme a promessa. E de acordo conforme foi a promessa, assim também será o cumprimento. Porque as nações, quando os eleitos, no dia da redenção, receber, será lido para ele com voz dos 7 trovões, será lido o testamento para eles no dia da nossa redenção. Você, o eleito, retomará posse daquilo que é seu. É porque os seguidores que dão continuidade na mensagem. Então, é porque os seguidores que estão aí debatendo, levantando um grupo, de acordo com quem fala, foi irmão Branda que falou, foi o mensageiro que falou: olha, o mensageiro disse isso. E se eles repetem uma coisa que não está correta com as escrituras, tem que ser repreendido. Já está tudo revelado, mas a escritura não diz assim. Não diz assim. Observa que a escritura não diz assim. Então veja, então agora Deus coloca as coisas no seu devido lugar. E o mesmo evangelho, conforme foi prometido, conforme foi feita a redenção na cruz, e assim será a posse de cada eleito para o reino de Deus. Então, no dia da redenção, os mortos ressuscitarão, para que seja lido para ele o seu galardão, e cada era receberá o seu galardão e o reino de Deus, e subirão nos céus. Eles subirão aos céus não é para fugir da grande tribulação, quero lembrar disso. Eles subirão ao céu para ser coroado, é para receber a coroa, para aquela grande festa, para cumprir o que Jesus disse: e virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Que Deus nos ajude. Lucas. Deus nos ajude nessa hora. Graças a Deus. Estava um pequeno problema na câmera, que ela não está funcionando muito bem, mas todo o áudio do culto ele é gravado. De uma forma ou de outra está sendo gravado. Graças a Deus. Como sempre ali, só parado, sentado, ouvindo e analisando tudo também, né? Analisando tudo, vendo esses irmãos das igrejas, denominações, como vem falando, coloca as escrituras de acordo com o seu próprio entendimento, né? Seu próprio entendimento. Nós vemos essa repreensão que foi dada ao anjo. Falar, né, é a igreja que ficou morna, alguns que foram embora. Não, assim, é o anjo. Todas as igrejas vêm escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 caçais de ouro: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui vem falando do primeiro anjo, vem falando de Paulo, né? Que vem colocou à prova todos aqueles, colocou os apóstolos e aqueles que se diziam apóstolos também, né?
Agora, ao Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora ele coloca a todos daquela era, a todos os que vencer. E nas outras ele vem ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Tiatira. Aí vem a cada uma das 7 igrejas. E por fim ele fala ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Ele vem falando ao anjo, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou me dar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Daí vem, porque ele fala que ele é rico. Ele fala que é rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. É porque assim, você quer saber como um homem é, como é a verdadeira natureza dele, é só dar poder a ele. Como assim, dá o poder ao homem, daqui a pouco ele começa a pisar em cima de um e de outro, ele começa a falar que ele é mais que os outros. A este anjo, o 7º anjo, foi dado o mesmo poder que Lúcifer tinha, né? Então ele começou a também subir a mesma coisa ao coração dele. Não, eu sou rico, sou mais. Só que daí vem a voz e diz assim: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele não sabia nem do Evangelho. Ou seja, vem até mim e compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ou seja, ele achava-se rico, mas era pobre. Não sabes que és um pobre, cego e nu, e miserável. Para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vista, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, ele deu uma repreensão, porque ele amava aquele 7º anjo também, assim como Lúcifer lá atrás. Deus lá atrás deu essa mesma repreensão para Lúcifer. Só que vemos que ele não se arrependeu. Não se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Daí levantou-se Miguel e batalhou contra ele e expulsou lá dos céus, né? Expulsou lá dos céus. Naquela batalha que teve lá nos céus, voltando um pouco mais, nós, os filhos de Deus, nós temos que entender o seguinte: os filhos de Deus, eles não participaram naquela batalha. Eles não participaram ali. Ali batalhou Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus anjos. Se os filhos de Deus tivessem entrado naquela batalha ali, primeiro, não teria nem batalha, porque eles são criador de tudo. Basta Deus querer, um filho desse Deus querer, e acontece. E acontece. Ou seja, teve que seguir o plano de Deus. O plano de Deus era uma criatura cair para que pudesse vir um Salvador, né? Foi o que Jesus disse a João Batista, né? Foi o que Jesus disse a João Batista, né? Que João Batista, ele foi batizar lá João Batista. João Batista: eu necessito ser batizado por vós, e vós vem a mim. Então tem que seguir o plano. Não, eu tenho que ser batizado por ti para que se cumpra. Para que se cumpra tudo. Daí pode vir muitos e perguntar, como eu vi uma pergunta essa semana. O Caçoeira me perguntou: não, eu quero entender. Se os filhos de Deus, eles eram Deus, por que quando aqueles anjos caíram, os filhos de Deus ficou preso entre os céus e a terra? Eles não tinham poder sobre tudo? Eu falei: é muito simples. Por que um homem é eleito? Porque a população vem e elege ele. A população dá poder a ele para subir aquele trono. Então, quando Satanás lá nos céus levou a terça parte dos anjos, levou ali os servos dos gentios, o que acontece? Um Deus sem
povo, sem um servo, ele não é Deus. Ele não é Deus. Deus, antes dele criar os anjos, ele era o quê? Ele era simplesmente Elohim. Deus não é aquele que é adorado, objeto de adoração. Então, os filhos de Deus, sem o seu povo, sem os seus servos, eles não são Deus, porque não tem quem o adore. Por isso que eles perderam a sua divindade, perderam o seu poder e ficaram presos na região da sombra da morte, entre os céus e a terra. Isso que eu peguei, eu citei para ela isso aí, porque eles estão sem poder, sem as orações dos seus servos, eles não têm nada, eles não têm mais divindade. Então daí o que aconteceu? Eles ficaram ali parados, aguardando agora o Redentor. O Redentor. Jesus, qual era a nação dele? A nação dele era Israel. Israel manteve-se orando ao seu Deus. Então aquilo dava força a Deus. Aquilo dava a divindade a Deus. Então Deus poderia fazer tudo a eles. Jesus poderia vir ao mundo e redimir os seus irmãos, porque ele ainda era Deus. Foi o único que não caiu, foi o único que teve os seus servos que não caíram. Porque os servos dos gentios, esses caíram. Como que Satanás, ele conseguiu enganar a Eva? Eva era a parte de Adão. E Adão e Eva ali, eles eram Deus. Deus, ele não pode ser enganado. Então o que ele fez? O que ele fez foi tirar a divindade primeiro. Ele sabia como funcionavam as coisas. Ele veio primeiro, antes de ele enganar a Eva, ele enganou a serpente. Ele entrou na serpente ali e enganou a ela. Assim, não precisa mais adorar esse seu Deus aí, este Adão. Não precisa. Tirando os súditos daquele rei, daquele Deus, ele não é mais rei, ele não é mais Deus. Como nós sabemos, lá no milênio, vai descer, vai reinar sobre cinzas. Por que tem que ter um povo? Porque senão não há rei. Não há rei sem povo. E Adão, Satanás lá atrás, foi isso que ele fez. Primeiro ele tirou o povo de Adão. Ele enganou a serpente ali. E agora a serpente, sem adorar Adão, ele perdeu a divindade. Daí ele ficou frágil. Ele se tornou homem comum. Agora ele pôde ser enganado. Então Satanás, ele também arquitetou o plano dele. Ele sabia como funcionavam as coisas. E Adão, por sua vez, ele também sabia tudo o que ia acontecer, porque ele era Deus. Ele sabia do plano de Deus, né? Antes da fundação do mundo, ele já sabia o que tinha que acontecer. Então ele sabia que teria que cair para depois vir o Redentor. Para haver um Salvador, tinha que haver quem fosse salvo, né? Fosse salvo. Então, nesse tempo, agora, final, quando os filhos de Deus receber a transformação e descer lá no inferno, observe que os filhos de Deus recebem a transformação, mas ainda não é Deus. Quando eles descer lá no inferno e resgatar aquele povo que está lá e trazer para cá, agora sim, aquele povo orar a cada um de seu Deus, desses filhos de Deus, aí sim eles se tornam Deus. Miqueias 4. E cada um andará em nome de seu Deus. Porque esse foi lá embaixo e retirou de lá. Agora aquele povo, aqueles servos em gratidão, eles vão orar a Deus, orar àquele que o libertou. Aí sim volta-se a divindade. Volta-se a divindade. Então, um depende do outro. Um rei, ele não é rei sem povo. E um povo, ele não pode ficar sem um rei. Essa é a ordem natural das coisas. Então, por isso que os filhos de Deus, eles perderam a divindade, eles ficaram presos. Mas se eles eram Deus, por que eles não fizeram isso e aquilo outro? Não, porque eles perderam o seu povo, consequentemente a sua divindade. Daí agora no final eles vão e buscam o seu povo, consequentemente retornam a divindade. Oséias 13:14, vamos ver lá. Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos.
Eu os remirei da violência do inferno, ou seja, tirarei eles de lá, e os resgatarei da morte. Onde está a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua perdição? Vem São João 5, 28 e 29. São João 5, 28 e 29. Só achar aqui. Aí vem: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Para a ressurreição da vida é o quê? É viver no reino de Deus, como servos. É retornando a um reino de justiça e paz. Agora sim, com todos os filhos de Deus em seu devido lugar. Aquela terceira classe, os gentios que caíram, eles retornando ao reino de Deus. É dado a eles a oportunidade de retornar, mas a todos aqueles que fizerem o bem, né? Graças a Deus por tudo. Pastor Jay. Então a gente observa que Deus não esquece de nada, né? Ele está relembrando com isso, relembrando Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, que prometeu a Caim restaurar tudo. Amém. Verdade, irmãos, nós temos já ouvido uma porção tão grande das Escrituras nesta manhã, mostrando a diferença daqueles que têm a revelação plena e daqueles que estão ainda à margem do caminho. Nós falamos muito nessa manhã sobre as promessas de Deus, Deus prometendo a Abraão o mundo. E nós falamos outro dia aqui no Salmo 2, quando o salmista Davi fazia menção da vinda de Jesus Cristo como Rei dos judeus e Rei dos reis. Diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, falando do Rei dos judeus, Jesus Cristo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em seguida ele oferece, ele ordena que seja feito um pedido: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Aí Jesus aparece como Rei dos reis. Haverá reino em toda a parte da terra. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. E no capítulo 4 e 13 de Romanos, o apóstolo Paulo, falando sobre a promessa feita a Abraão, ele diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Não se trata daquela lei que foi estabelecida para os judeus para herdar o mundo, porque ali era uma lei para conduzir Israel ao seu rei, para herdar as terras de Canaã. Mas para ser herdeiro do mundo não é uma lei, é uma fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Justificação pela fé, fazendo herdeiro do mundo. E esse mundo, nós temos parte dele, como herdeiros em cada nação. Quando o Senhor Jesus diz: pede-me, te darei as nações por herança, cada rei terá a sua herança, que é a sua nação. E o irmão Lucas estava falando disso há poucos momentos. Um reino sem uma nação, como que ele pode reinar? É reinar sobre quê?
se assenta no trono e não tem ninguém que vem que faça um pedido, não tem ninguém a quem ele ordena, não tem um povo. É por isso que os ímpios serão eliminados no Armagedon. Quando Judas escreveu, Judas lembrou de Enoque, lá atrás, há centenas de anos antes do dilúvio. Ele diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer justiça. E quando ele é vindo com milhares de seus santos para fazer justiça, ele vem fazendo justiça no Armagedon, eliminando todos os ímpios. Eu vi um escrito outro dia no Facebook, uma irmã muito querida. Ela falava sobre não ficar nem raiz nem ramos. Então parece que não vai ficar nada na terra. Então vamos ficar lá no céu de uma vez, já que não vai ter nada aqui embaixo. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Mas essa raiz e nem ramo que o profeta Malaquias profetizou, fala da raiz do ímpio, do corrupto, do governo maligno. Então deste domínio não vai deixar nem raiz e nem ramo. Não importa, meu bebezinho está lá no berço, ele vai crescer, ele vai participar da hierarquia. Não, até os seus bebezinhos que são ímpios, são fruto de impiedade, vai ser eliminado. É por isso que diz: grandes e pequenos, servos e livres serão destruídos no Armagedon. Agora 1/3 da terra, o homem de boa vontade. Eu já falei ainda sobre a semente da serpente. A semente da serpente entra no milênio, não como herdeiro, como um cavalo que vai estar no milênio, o boi. A Bíblia diz: a vaca e a ursa pastarão juntas. O leão comerá palha como o boi. Ele não vai entrar lá, os animais não vão entrar como herdeiros. Eles vão entrar como propriedade dos reis, das nações. Então um reino tem todas essas coisas. Um reino, ele é composto. Ele tem servo, e assim vai. O terreno explica o celestial. Então as coisas do jeito que são explica como será o reino de Deus também. Os reis das nações e os seus súditos. Deus abençoe os irmãos em todo o mundo. Eu creio que muitos irmãos vão estarem nos ouvindo, alguns criticando, porque tem que haver críticas, porque aqueles que têm às vezes a mente fechada para compreender o que significa a ordem do Evangelho, não vai entender mesmo. Eu vi no Facebook pessoa questionando o Mauriceu, esqueci o nome do camarada agora, questionou bastante o Mauriceu, mas esse livro que nós temos, ele tem resposta para tudo. O apóstolo Pedro diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Foi Pedro, não foi Paulo, né? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Escritura é a palavra de Deus, então ela tem a sua própria interpretação. Deus é o seu intérprete. Quando o homem quer interpretar, as coisas saem tudo errado, sai tudo diferente, e não tem aceitação diante de Deus, porque Deus não aceita as coisas de acordo com a interpretação fora do que Ele ordenou. Nós vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus nesta hora e pedir a bênção de Deus para os nossos irmãos em todo o mundo, os irmãos do sul, do norte, do leste, do oeste, centro-oeste, toda parte, onde quer que este Evangelho do Reino possa estar chegando. Vamos orar. Senhor nosso grande Deus e Pai, neste momento, meu Deus, nós estamos com os nossos corações agradecidos a Ti, Senhor. Os nossos corações palpitam de júbilo, Senhor, pelo que o Senhor tem nos feito ver nesta hora, por cada orientação, por revelação que o Senhor tem dado. As coisas não podem exceder, não pode ir além nem ficar aquém. Senhor Deus, pelo entendimento, pela mensagem do Evangelho do Reino, que o Senhor tem ordenado que seja pregado em todo o mundo, Pai, para que as nações do mundo possam entender, os eleitos possam receber
e cada ouvido possa ouvir, Senhor, os ensinamentos e captar conforme o Senhor ordenou que fosse pregado. Querido Deus, eu peço a Ti, meu Deus, pelos enfermos, aqueles que estão doentes. Mesmo a mim, Senhor, ainda tenho um restante de gripe que está me perturbando nesse dia, Senhor. Meu Deus, nossos irmãos e irmãs que estão enfermos em todos os lugares, Senhor, possa estender Tuas mãos para dar o alívio, Senhor. Agradecemos pelo nosso companheirismo, Pai. E oro também, meu Deus, pelos irmãos que não puderam vir. Eu oro pela família da irmã Teresa, Senhor, sobre aquele jovem, Pai. Ó Deus, concede graça e sabedoria, Pai, para se conduzir. Meu Deus, eu oro a Ti agradecido por tudo que o Senhor tem nos feito até este momento. Em nome de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, que num segundo lava tua alma, te dá a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente, inocente.